Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos nomes mais comentados e talvez mais polêmicos da Bolsa Brasileira, a Taesa. Para muita gente, a empresa parece uma verdadeira contradição. De um lado, aquela fama de máquina de gerar caixa, ótima pagadora de dividendos, mas do outro lado, acendem um monte de luzes de alerta sobre uma dívida que parece não parar de crescer. Afinal, o que está acontecendo de verdade por lá? A pergunta que todo investidor se faz é essa aí. Será que as ações da Taesa são uma oportunidade talvez mal precificada pelo mercado? Ou será que tem uma armadilha escondida e um risco que não está tão óbvio? Para tentar responder a isso, a gente vai fundo nos números, nos dados oficiais da própria companhia. Então é aqui que o nó começa a se formar. Quem abre um site qualquer de indicadores financeiros vê um cenário meio preocupante. Dívida alta, lucro para baixo. Assusta um pouco, né? Mas aí, quem tem a curiosidade de abrir o relatório trimestral da Taesa, o documento oficial, encontra uma história bem diferente. A receita está crescendo e as margens são fortíssimas. E agora? Essa confusão de sinais é justamente o nosso ponto de partida. Primeiro, vamos separar as coisas. Vamos falar da operação, do dia a dia da empresa. Existe essa conversa de que o negócio da Taesa pode estar perdendo fôlego, mas olha, os números contam exatamente o contrário. A maquininha de fazer dinheiro da empresa, pode acreditar, continua ligada e funcionando a todo vapor. E a primeira prova disso está aqui, um aumento de mais de 10% na receita líquida regulatória de um ano para o outro. Essa é a métrica que realmente importa no negócio de transmissão de energia. Um crescimento desses mostra que, na sua atividade principal, a empresa vai muito bem, obrigada. E esse crescimento não caiu do céu, não. Ele é resultado de trabalho, de entrega. A empresa está colocando novos projetos para funcionar. Pitiguari, por exemplo, começou a operar antes do que se esperava. Ananás já está quase lá, com 96% da obra pronta. Na prática, isso significa mais energia sendo transmitida e mais dinheiro entrando no caixa. Simples assim. Agora, esse número aqui é de cair o queixo. Uma margem EBITDA de quase 85%. Sabe o que isso significa? Que de cada R$ 100 que entram de receita, quase 85 viram caixa operacional. Isso é definição de um negócio eficiente. Mostra que o core business da Taesa é, de fato, extremamente lucrativo. Certo. A essa altura, a pergunta é óbvia. Se a operação é tão boa, por que tanta gente está com o pé atrás com a Taesa? Bom, essa pergunta leva a gente direto para o outro lado da moeda, para o problema que realmente tira o sono do mercado. E aqui está ele, o famoso elefante na sala. O problema da Taesa não está na operação, no que ela faz, está no balanço patrimonial, na estrutura financeira. É aqui que o risco mora e a gente precisa entender o tamanho dele. O número que resume toda essa preocupação é este aqui. 4,1 vezes. A dívida líquida da companhia é 4,1 vezes maior que a sua geração de caixa anual. Vamos ser claros. Para o setor elétrico, que é super estável e previsível, esse é um patamar de alavancagem considerado muito alto. É um sinal de alerta piscando forte. Para quem não tem tanta familiaridade, esse indicador funciona como um termômetro da saúde financeira. Ele mostra de forma bem simples em quantos anos a empresa conseguiria pagar toda a sua dívida se usasse todo o caixa que ela gera só para isso. Quanto mais alto o número, maior o risco, claro. E em valores absolutos, a gente está falando de mais de 9 bilhões de reais em dívida. Com a taxa de juros que temos no Brasil, o custo financeiro para carregar uma dívida desse tamanho é enorme. E esse custo, claro, come uma fatia bem importante daquele caixa espetacular que a operação gera. Agora, vamos tocar num ponto que gera uma confusão danada: os dividendos. Muita gente acha que, por causa da dívida, a Taesa deixou de ser uma boa pagadora. Mas a verdade é um pouquinho mais sutil. Tá num detalhe contábil que faz toda a diferença. O pulo do gato está aqui. A maioria das pessoas olha para o lucro contábil, o tal do IFRS. Esse lucro sofre o impacto de várias regras que não têm a ver com dinheiro entrando ou saindo, e por isso ele caiu. Só que a Taesa, por força da regulação do setor, distribui dividendos com base em outro número, o lucro regulatório. E esse que reflete melhor o caixa, na verdade, cresceu. Entender essa diferença é crucial. E essa imagem aqui não deixa dúvida. A Taesa simplesmente distribuiu 100% do seu lucro regulatório. Ou seja, a famosa torneira dos dividendos não só está aberta, como está no máximo. O problema não é a vontade da empresa de pagar, mas sim o fato de que o lucro, que é a base para esse pagamento, está sendo pressionado pelo custo da dívida. Com tudo isso na mesa, a gente chega no dilema final.
Como o investidor deve olhar para a Taesa hoje? Vamos colocar lado a lado os argumentos de quem está otimista e de quem está pessimista. Essa metáfora do cobertor curto é perfeita. Imagina só, a Taesa tem um caixa que precisa servir para duas coisas ao mesmo tempo: bancar o crescimento com novos projetos e pagar os juros da dívida. Não tem jeito. Quando se puxa o cobertor para cobrir os ombros, os pés ficam de fora. É um equilíbrio muito, muito delicado. Então, de um lado, tem a tese otimista, que foca na operação impecável, margens absurdas, projetos entregues com eficiência e um compromisso total em pagar tudo o que é possível em dividendos. Do outro lado, a tese pessimista, que só olha para o risco financeiro. Essa dívida altíssima não dá espaço para nenhum tropeço e o custo dela pesa demais no resultado. E pior, se precisar de mais dinheiro para crescer, talvez a saída seja emitir novas ações, o que diluiria o investidor atual. No fim das contas, a fotografia da Taesa hoje é essa: uma operação de altíssima qualidade, uma verdadeira joia, mas que carrega um risco financeiro igualmente alto. A grande questão que fica no ar para quem investe é se o retorno que a empresa oferece hoje compensa o tamanho do risco que se está correndo. E essa resposta, como sempre no mundo dos investimentos, vai depender muito do perfil de cada um.